Bom dia, galerinha! Vamos iniciar mais uma aula hoje. E hoje vamos na disciplina de língua portuguesa no livro. Vamos conhecer um conteúdo novo, certo? Hoje, nesta quarta-feira, dia 20 de maio. Vamos lá? Então, o nosso assunto de hoje é sílaba tônica. Vocês já ouviram falar em sílaba tônica? Sim, lá no segundo ano, a tia Cris trabalhou com vocês sílaba tônica. Tia, mas vamos relembrar o que é sílaba tônica. O que é sílaba tônica? Então, sílaba tônica é aquela sílaba que é pronunciada com mais intensidade, com mais força em uma palavra. Então, toda palavra que tem mais de uma sílaba, ela tem uma sílaba tônica, certo? E de acordo com a sílaba tônica, a palavra pode ser classificada, certo? Em três. Ela pode ser uma oxítona, ok? Pode ser também paroxítona ou proparoxítona. Mas quando eu sei como a palavra é oxítona, paroxítona e proparoxítona, certo? Então, a palavra ela é uma oxítona quando a sílaba mais forte é a última, certo? Então, aqui eu tenho a palavra café. Observem que a palavra café ela está em destaque, a sílaba fé está em destaque, certo? Então, fé é a sílaba mais forte, ok? Então, existe uma regrinha bem antiga para a gente descobrir qual é a sílaba tônica. Então, você vai chamar a palavra café. Então, qual foi a sílaba que eu pronunciei com mais intensidade? Foi o fé. Então, ela é uma oxítona, porque a sílaba mais forte é a última. Paroxítona. Então, aqui eu tenho a palavra bicicleta. Observem que o clé está em destaque. Então, o clé é a sílaba mais forte. Então, é a sílaba tônica, ok? Observem tia pronunciando a palavra bicicleta. Bicicleta. Então, a sílaba mais forte foi o clé. Então, ela é o quê? Uma paroxítona, ok? Então, aqui temos uma proparoxítona e a sílaba mais forte é a antepenúltima. Então, aqui eu tenho a palavra mágico. Mágico. Então, o má é a sílaba mais forte, ok? Pessoal, para vocês compreenderem bem direitinho, a gente começa a contar ó, da última sílaba. Última, penúltima, antepenúltima, ok? Última, penúltima, antepenúltima. Entenderam direitinho? Agora vocês vão abrir o livro de vocês aí na página 14, ok? Abram aí pra gente começar a nossa atividade. Então, a nossa atividade de hoje é sobre sílaba tônica. E no número 1, vocês vão pintar a sílaba tônica de cada palavra. Observe que as palavras elas estão divididas em pedacinhos, ou seja, em sílabas. Vocês vão identificar a sílaba tônica e depois vão pintar o quadradinho da sílaba, ok? Página 15, número 2. Complete a cruzadinha com as sílabas que faltam. Então, observe os desenhos aí. E completem com a sílaba que está faltando, da palavra borboleta, lobo, tartaruga, gato, gafanhoto. Em seguida, você vai pintar o quadrinho com a sílaba tônica de cada palavra que você completou, ok? Após completar, você vai lá com a sua coleção e pinta a sílaba tônica. Questão 3. Escreva o nome dos elementos a seguir.
Então, aí tem 4 desenhos e vocês vão escrever o nome de cada um deles. Depois, você vai contornar, ou seja, vai circular a sílaba tônica, certo? Página 16. Página 14 e 15 foi para vocês identificarem a sílaba tônica. Aí, agora a gente vai começar com a classificação das sílabas, que é em oxítona, paroxítona e proparoxítona. Leia em voz alta as palavras a seguir: vatapá, urubu, abacaxi, furacão, café, cipó. A última sílaba de todas as palavras que você leu acima é tônica. Então, observem que a última sílaba das palavras aí, ela está escrita numa corzinha mais escura. Por quê? Que é para vocês identificarem que é a sílaba mais forte, ou seja, a sílaba tônica. Leia em voz alta as seguintes palavras, aí já no segundo quadrinho lilás: arara, grátis, vírus, régua, coelho e creme. Nessas palavras que você acabou de ler, a sílaba tônica é a penúltima. Terceiro quadrinho. Leia em voz alta as seguintes palavras: página, sábado, árvore e mágico. Nas palavras acima, a sílaba tônica é a antepenúltima. Então, essas palavras, elas são chamadas de proparoxítonas. Proparoxítonas, ok? Vamos aí para a página 17. Número 1. Escreva as palavras a seguir, separando-as em sílabas. Ou seja, você vai separar a palavra em pedacinhos. Depois, classifique-as em oxítona, paroxítona e proparoxítona, ok? Então, no primeiro lado, você vai separar e no segundo, você vai dizer se ela é uma oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Número 2. Contorne em cada grupo a palavra que não pertence à classificação indicada. Ou seja, aí a gente tem 3 grupos de palavras e em cada grupo tem uma palavra que não pertence a ele, ou seja, uma palavra intrusa. Então, você vai descobrir qual e vai circular. 3. Escreva o nome dos elementos a seguir. Depois, classifique esses nomes de acordo com a posição da sílaba tônica. Então, aí eu tenho chapéu. Chapéu é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona, certo? Do mesmo jeito você vai fazer com bicicleta e ônibus. Página 18. Questão 4. Leia o nome dos cachorros nas casinhas. Classifique cada nome em oxítona, paroxítona ou proparoxítona. Depois, escreva as palavras abaixo nas casinhas de acordo com a classificação. Então, aí na primeira casinha eu tenho o nome Totó. Esse nome Totó, ele é oxítona, paroxítona ou proparoxítona? Segundo exemplo, Quixote. Aí você vai dizer se é oxítona, paroxítona e proparoxítona. Do mesmo jeito, em Hércules. Nesse quadradinho aí que está em branco, você vai colocar a classificação, certo? Oxítona, paroxítona e proparoxítona. Nos tracinhos abaixo, você vai fazer o quê? Você vai pegar as palavrinhas que estão lá nesse retângulo e vão classificar aí, ok? Você vai dividir em grupos. Açaí é uma palavra oxítona, paroxítona ou proparoxítona. E aí por diante, ok? E por último aí, temos um joguinho que está lá nas atividades complementares.
Aí no joguinho, stop da sílaba tônica. Agora que você aprendeu a classificar as palavras de acordo com a sílaba tônica, vamos brincar de stop sílaba tônica? Destaque o quadro no material complementar e ouça as orientações. Então, o joguinho é esse daqui, ó. Tá aí no finalzinho do livro de vocês, certo? Isso daqui era para ser feito em sala de aula em grupo, mas aí vocês podem fazer em casa, certo? Só não vai ter como somar os pontos, porque tinha que ser com mais de um colega, ok? Então, o que é que vocês vão fazer? Vocês vão escolher um nome que seja um oxítono, pode ser com qualquer letra, certo? Depois um objeto, o nome de um objeto, oxítona. Depois um animal, depois um vegetal. Do mesmo jeito, vocês vão fazer com a paroxítona e uma proparoxítona, ok? Pessoal, por hoje é só. Espero que vocês tenham compreendido, ok? Desejo a vocês um excelente dia e uma ótima atividade, ok? Beijos e tchau!